O meu nome civil é Ormezinda Neves. E quando eu entrei para o convento, a gente trocava o nome. Era aquele desapego que a gente tinha, não só da família, mas de tudo, e também do próprio nome. O que para mim foi muito saudável. Gostei demais, porque quando foi a entrevista para a entrada mesmo solene da gente no convento, me perguntaram qual era o nome que eu escolheria para substituir o meu nome civil. Se queria que perguntasse para o meu pai, se eu queria perguntar para o meu pai, para minha mãe. Eu falei, não, meu pai já errou uma vez, eu não quero que ele erre duas. Eu não gostaria que minha família entrasse no meio disso, não. Aí então, mas a senhora não tem? Eu falei, não tenho visto nenhum nome. E foi uma coisa que Deus me inspirou, porque foi a minha grande surpresa quando, na hora da tomada de hábito lá, que troca os nomes, aí o Dom Alexandre perguntou qual era o meu nome. Aí ele disse, no mundo a senhora se chamava Ormezinda. Na congregação a senhora vai se chamar Irmã Miriam do Menino Jesus. Porque naquele tempo tinha um santo também. Além do nome vinha um santo. Então, como eu gostava muito de criança, que gosto até hoje, é a Madre Maria do Divino Coração, que escolheu meu nome, ela escolheu também do Menino Jesus. Então, aí foi a minha mudança de nome, a grande alegria da minha tomada de hábito, que a gente trocava a roupa civil pelo hábito da congregação, né? Foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida foi esse, quando eu me vi com o hábito dominicano. Porque eu estudei com as dominicanas, eu fiz o 4º ano, naquele tempo que a gente fazia o 4º ano, fazia o 5º ou admissão, podia ser estudar particular e prestar o exame, foi o que eu fiz. Eu estudei com uma professora que dava cursinho e prestei o exame para a entrada no convento, né? Eu sou a irmã mais velha agora, depois que eu entrei para o convento, de 14 eu sou a mais velha dos irmãos. Mas quando eu entrei para o convento, tinha acabado de nascer, 2 anos para que ia enterar, a caçulinha do meu tempo. Porque quando o neném nascia, eu, como mais velha, é que tomava conta do neném. A partir da caída do umbigo, que era um tabu na minha casa, então a mamãe já me entregava o neném, eu cuidava. Tudo do neném era eu que fazia. De lavar a roupinha, de dar o banho, tudo. Sair, cuidar, tudo era comigo. Eu me decidi entrar para o convento porque eu gostei demais do colégio, porque eu estudava no grupo escolar, passei para o colégio, gostava demais de todas as irmãs, muito gostava das irmãs, e fui me acostumando ali naquele ambiente, onde, por exemplo, naquele tempo usava muito, em véspera de festa, ou algum problema que tinha, que precisava de oração, as irmãs faziam cruzada de rosário, cruzada de oração.
colocava no quadro o nome da irmã que ia fazer a oração naquela hora e a gente colocava ali, escolhia com quem que a gente queria rezar. E eu sempre estava rezando com as irmãs. Tinha professora também, mas eu sempre queria rezar com as irmãs. E ali fui me acostumando minha vida ali, nas poucas horas que eu tinha de folga, eu estava no colégio. Aí ajudava, saía para elas na rua para comprar alguma coisa para as internas, alguma coisa que precisasse, eu ia na rua para elas e acostumei. Depois a gente foi engajando tanto que a gente ia também nos sábados para o colégio para ajudar a fazer limpeza. Nós éramos 5 e as 5 queria ser freira, mas das 5 que queria ser freira, só 2 fomos para o convento. Aí aconteceu um acidente na minha casa e a mamãe estava esperando a 12ª filha. E a menina quase morreu, a mamãe também. E eu fui para o hospital ficar com a mamãe lá, tomando conta do neném, da neném, que pediu para chamar Maria Lúcia. Foi muito triste a minha ida para o convento, sobretudo por deixar a Maria Lúcia, que eu tinha receio dos irmãozinhos bater nela, maltratar e tudo. Sempre eu estava escrevendo, pedindo ao papai para vigiar, para não deixar maltratarem a Maria Lúcia. Era meu querer bem lá em casa, né? Depois nasceram mais uma irmã, Sofia, e o irmão Paulo. No primeiro ano que a gente recebia o hábito, chamava ano canônico. Nesse ano canônico a gente não trabalhava muito na escola. Cada um tinha uma incumbência, uma tarefa, mas não podíamos ter a responsabilidade. Então eu trabalhava com crianças pequenininhas, do pré-primário, e tinha as irmãs que eram responsáveis, que era a irmã Rita Moreira. Ela era a responsável pela minha turma. Depois veio o segundo ano, que aí melhora mais, né? Como eu tinha voz boa naquele tempo, então nós tínhamos um coral muito bom em Araxá, eu e a outra que entrou comigo. Então nós duas dávamos aula de música e canto. Era separado. Então a gente dava aula em geral ali para o 5º ano, para a primeira série ginasial naquele tempo, né? Então, depois eu ainda tive um problema muito grave no segundo ano, que eu tive uveíte. Tive que acabar meu segundo ano em São Paulo, só que no nosso colégio em São Paulo tinha a segunda etapa, que era jovem professado. Então, eu era noviça, mas frequentava as aulas, os estudos todos das jovens, né? Mas que foi muito bom para mim. Eu sentia muita falta do noviciado, mas foi muito bom para mim aquilo ali. No fim do ano eu vim a Uberaba, fiz a minha profissão, a primeira profissão de compromisso com a congregação, e voltei novamente para São Paulo para continuar os tratamentos. Então, lá em São Paulo, eu fiquei fazendo, então, estudos com as jovens professas e também alguma coisa a mais que elas passavam para mim, para eu estudar. Elas me ajudaram muito. No fim do tratamento, eu fui
A gente fica com muito medo, que a gente não sabe para onde que a gente vai morar. Tudo era segredo, né? Aí me mandaram ir para Goiânia. Goiânia foi o céu para mim. Parecia que eu tinha ido para o céu. Gostei imensamente de Goiânia. Me deram uma turma grande, naquele tempo não tinha a turminha de 30, 20, 30 alunos, não. Era 45 alunos que eu tinha no pré-primário. Então foi uma turma muito boa, eu trabalhei muito, muito com essas crianças. De manhã eu preparava tudo, à tarde eu ia para o colégio e ia dar aula. Foi uma coisa maravilhosa. Então eu dei aula no pré, continuei no segundo ano de Goiânia, terceiro ano, até o terceiro ano. Mas era assim, chegava no fim do ano, tinha muito curso de especialização. Por exemplo, você não tinha faculdade, você tinha segundo grau, você não tinha faculdade, mas você ia fazer aquele curso de férias, com professores às vezes que vêm de fora, tudo, universitários, é lógico, né? Então, a gente fazia o curso, chegava no fim do curso, a gente fazia exame. Fazia exame para ver se a gente podia receber um certificado que habilitava a gente a trabalhar de primeira, de quinta série em diante. Aí então eu fui para Goiânia, fiz os 3 anos. No terceiro ano, aliás, eu fazia sempre o exame de ciências e de canto, música e canto, os exames que eu fazia de férias. Ia para lá, para cá, para Belo Horizonte, para ali, para aqui, para fazer o curso, depois prestava exame para ver se eu podia, se eu estava habilitada. Graças a Deus, nisso aí eu nunca fracassei, não. Eu sempre fui para frente. De Goiânia eu fui para Rio Grande do Sul, numa escola nossa que infelizmente não existe mais, Imaculada Conceição de Cambará do Sul. Ali em Cambará eu fiquei 3 anos. Depois precisavam em Marabá de uma professora de ciências e de canto, porque a que estava lá ia sair. Aí eu fui transferida do frio de Cambará do Sul, que era um gelo, fui para Marabá, que era um calor horrível. Fiquei 2 anos em Marabá. Aí voltei para Goiânia. Aí foi minha alegria, né? Porque Goiânia para mim era o céu. Voltei para Goiânia e continuei os cursos de férias, que sempre eu fiz curso de férias, e a me habilitando, né? E depois elas queriam que eu fizesse faculdade. Mas ficaram com medo de eu prestar faculdade em Goiânia e ser reprovada por causa das colegas, das alunas, tudo, aquela bobeira toda. Aí me mandaram fazer o curso de fazer, como é que chama? Vestibular, para o vestibular, me mandaram para Goiás. Naquele tempo, Goiás tinha esses cursos de faculdade de férias, mas não teve naquele ano. Aí chegou no fim do ano, eu fui novamente transferida para Brasília, onde eu tive 1 semana para me preparar para prestar vestibular numa das faculdades, que era bem na nossa avenida,
W4 lá em cima. Ficava fácil, porque era mais perto. Eram 2 quarteirões só. E tinha o outro na asa norte também. Então eu tinha 2 chances. Eu podia prestar vestibular ali, podia prestar vestibular no fim do mês lá. Graças a Deus eu passei ali perto. Aí fiz 2 anos de faculdade em Brasília, aí me transferi para Uberaba e eu fui terminar a minha faculdade de pedagogia aqui em Uberaba, lá na Fista. Naquele tempo a nossa Fista, né? Não existe mais. Aí depois eu continuei trabalhando ainda em Uberaba. Depois eu fui transferida do Rio Grande do Sul para Torres, no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul foi muito bom, porque tinha muito curso em Porto Alegre. Então a gente ia, tudo quanto foi curso que eu pude fazer em Porto Alegre, de canto e de ciências, eu fiz. Eu acho que antigamente a gente tinha menos recurso, mas tinha mais, o humano falava mais forte. Então a gente não tinha tanto recurso, mas a gente estudava muito. Eu acho que os professores hoje não estudam tanto quanto a gente estudava antigamente. A gente praticamente não tinha férias. Férias da gente era escola. Era ir para algum lugar que tinha algum curso. A gente estava sempre procurando algum curso que preparasse melhor a gente. A gente nunca achava que a gente estava bem. Hoje eu acho que falta. O professor não estuda tanto quanto se dava antigamente, não. Não sei se é porque tinha mais carência de professor, não sei. E hoje não, hoje todo mundo estuda, graças a Deus, né? Então, eu gostaria, assim, que as pessoas que escolhessem o magistério, elas escolhessem aquilo como um sacramento, uma obrigação, uma devoção, que estudasse bastante para poder, o de melhor que ela puder dar para o aluno, para ela dar. E muita paciência, porque hoje as crianças são muito assim, soltas, eu acho, sabe? Falta muita coisa assim ainda para a criança. Ela tem que ser olhada assim com mais respeito, com mais carinho, dar muito carinho para a criança.